Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns para você! Mas e se não for seu aniversário? Na verdade, nós estamos comemorando hoje o aniversário de alguém muito especial. Celebramos o Natal. Então é Natal, e o que você fez? Mas e se Jesus não nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Será? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes eu já quero fazer aqueles pedidos de sempre. Em primeiro lugar, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like, siga esse canal, veja os vídeos antigos também. Tem muito material legal que vai abençoar a sua vida. Se você já é da casa, se você já conhece, manda esse vídeo para algumas pessoas que você sabe que vão gostar. Abençoe a vida de alguém e ajude esse canal a crescer. Quanto mais gente tem contato, o algoritmo entende que é um material importante. E aí você colabora com o crescimento desse canal. E meu terceiro pedido é, dá um pause agora, vai, pega um caderno, uma caneta ou abre o bloco de notas do seu celular, porque o tema de hoje é muito interessante e a metodologia que nós vamos abordar hoje, ela é um pouco diferente da normal. Vai ter muita data, muito texto, muito nome diferente e pode ficar um pouco confuso. Mas calma, é muito legal, é muito interessante. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal. Nós vamos chegar à data aproximada e estimada do nascimento de Jesus, mas claro, antes, aquela vinheta maravilhosa com aquela voz de trovão. Segue a vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. Enfim, chegou o Natal. Eu adoro essa data, é um período especial, maravilhoso, em que celebramos, em primeiro lugar e acima de tudo, o nascimento de Cristo, mas também é um período de reflexão, de reaproximação, de reconexão com pessoas, finalzinho de ano, a expectativa para o próximo ano, esperanças renovadas, energias renovadas, metas renovadas, e é disso que nós vamos falar hoje. Do Natal. Nessa mini aula de hoje, nós vamos focar na possível data de nascimento de Jesus. Muito se discute se cristão deve ou não comemorar Natal, porque tem origem numa festa pagã, e eu não vou tratar disso nesse vídeo. Se esse vídeo der certo, se vocês gostarem, eu vou gravar um segundo dando essa temática. Qual é a origem da festa de Natal no dia 25 de dezembro? Mas hoje nós vamos falar da data, ou da possível data em que Jesus nasceu. Em primeiro lugar, nós temos que definir o que significa a palavra Natal. E essa definição é básica, dicionário. Natal significa nascimento, olha só. Então, Natal não é nenhuma festa bíblica por si só, como é, por exemplo, a Páscoa. Não há uma ordenança bíblica de celebrar o Natal numa data específica. Nós comemoramos a vinda de Deus à Terra na figura de Cristo, na figura de Jesus Cristo como homem. Cristo também não é o sobrenome de Jesus. Esse pode ser um tema de um próximo vídeo. Aí, ó, vai ficar na fila. Se vocês gostarem e pedirem, eu explico por que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Mas o Natal nós comemoramos o nascimento do homem Jesus, do Jesus histórico. E foi convencionado dia 25 de dezembro, mas nós temos evidências concretas para afirmar que não, que essa data não é correta. Mas antes a gente vai dizer que Natal significa nascimento ou nascer, tanto que você já deve ter ouvido a expressão controle de natalidade, natalício, natalino, são palavras que têm origem na raiz nascer, nascimento. Já identificamos o aniversariante, já identificamos a celebração do ponto de vista da fé e agora nós vamos buscar entender a data. E essa data, a gente vai ter resposta na Bíblia Sagrada, mas também em alguns fatos históricos. Essa datação
antes de Cristo, depois de Cristo, obviamente ela não havia nos tempos bíblicos. Nós vamos falar da datação e de outros temas, mas antes eu já quero fazer um pedido para vocês. De vez em quando eu vou olhar na minha consulta aqui, porque é um material com bastante detalhe. Então, se eu eventualmente olhar para a tela do computador aqui que está de suporte, não levem a mal. Com relação à datação, obviamente no tempo de Cristo não havia esses números que nós temos hoje, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso não é não estava no calendário da época. Isso surgiu anos depois, ali na Idade Média, a partir do século VI. O Papa João I pediu para um homem chamado Dionísio o Exíguo, e essa expressão o exíguo pode significar o menor, o pequeno, no sentido de humildade. Ele era um monge cronologista e ele elaborou uma metodologia de datar o nascimento de Cristo. E essa cronologia começou a partir da fundação de Roma. Eu vou ler aqui a expressão. É uma expressão que chama de AUC, Ab Urbi Condita, ou seja, a partir da fundação da cidade. Então, a partir da fundação da cidade, começou a contar uma data, uma cronologia, e por meio dessa datação, Dionísio o Exíguo, ele determinou, ele apontou que Jesus nasceu no ano 753 AUC. Como eu disse agora há pouco, AUC significa Ab Urbi Condita, ou seja, a partir da fundação da cidade de Roma. Era a contagem do calendário. Assim sendo, 753 seria o ano zero. O que vem antes de 753 AUC passou a ser -1, -2, -3 antes de Cristo, e a partir dali passou a ser 1, 2, 3 depois de Cristo. Ou, para quem não professa a fé em Jesus, pode chamar de ano da Era Comum. Nós que cremos no Senhor Jesus falamos com segurança antes de Cristo ou depois de Cristo. Alguns usam a expressão latina Anno Domini, que é ano do Senhor. Esse ano 753 AUC, ele cai no 46º ano do calendário reformado de Júlio César. São fontes históricas de datação e de localização do período, do evento na história. Serviu por muito tempo e a partir daí começou essa contagem do ano 1, ano 2, ano 3, contando o evento do nascimento como o ano 1. Não houve ano 0, não teve -1, 0 e mais 1. Então tem o evento e a partir de 754 AUC começou o ano 1 em diante. Mas, aproximadamente 1000 anos depois, foi identificado que Dionísio teve um pequeno erro de contagem, entre 5 a 7 anos. Nos dias de hoje a gente fala pequeno erro, 7 anos de diferença de contagem, mas eu quero que você lembre que Dionísio viveu entre 470 a 540 depois de Cristo. Ele viveu no século VI. Ele fez isso com o mínimo de informação e tecnologia. Muito provavelmente nós não seríamos capazes de fazer esse mapeamento. Então é louvável o trabalho desse monge. Mas no século XVI, ali por volta de 1500, enquanto portugueses vinham descobrir o Brasil, um outro monge que havia sido soldado começa a fazer um novo mapeamento histórico para possivelmente identificar essa datação. Ele não só apontou o erro, mas ele mostrou o porquê desses erros. Dentre alguns possíveis erros, eu quero dizer um bem claro e fundamental e fácil de localizar, que é a morte de Herodes o Grande. E a partir daí a gente começa a cruzar a história com a história bíblica, com o relato bíblico. Eu quero que você leia comigo em Mateus capítulo 2, verso 16. Marca aí, se você não está com a Bíblia agora, acompanha a leitura e depois você vai conferir, porque são muitos textos e bem interessantes. Mateus 2,16. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso e enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, grande choro de lamentação. Enfim, o que esse texto nos aponta? Que os sábios, que comumente chamamos de os 3 reis magos, na sua peregrinação do Oriente até a região onde Jesus havia
nascido, eles param para comunicar ao rei Herodes. Falam: olha, nós vimos uma estrela, sabemos de uma profecia, há mais ou menos 2 anos essa estrela nos apareceu, considerando o período de percurso de viagem, e nós viemos adorar esse menino que é o rei dos judeus. Herodes ficou furioso com isso e mandou assassinar Jesus. Mas como assassinar um menino que ele não conhece? Então, todos os meninos com 2 anos para baixo havia um decreto para que assassinasse esses meninos. Isso é um relato bíblico. E esse decreto foi emitido pelo rei, que estava vivo. Então, no século XVI, ali por volta do ano de 1500, um outro datador, um outro cronologista identificou isso. Falou: olha, e aí você me pergunta, por que não foi identificado antes? Porque só foi possível mapear a morte de Herodes anos depois. Então, o rei Herodes, que havia mandado matar Jesus, estava vivo. E acredita-se que ele morreu aí uns 3 anos depois desse evento, mais ou menos. E como que foi possível mapear a morte de Herodes? Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, do século I, indicou que pouco antes da morte de Herodes havia acontecido um eclipse e também a celebração da festa da Páscoa. Quase 1000 anos depois, esse novo cronologista identificou, por um acompanhamento astronômico, ele conseguiu mapear que esse eclipse aconteceu mais ou menos no ano 3 ou 4 antes de Cristo, ou seja, antes da Era Comum que eles já viviam. Mais ou menos por volta de março desse período. E que a celebração da Páscoa aconteceu em abril desse mesmo ano. Então, muito provavelmente, Herodes morreu entre março e abril do ano 4 a.C. Um eclipse foi o norteador para identificar isso. Agora, só uma curiosidade que eu gosto de fazer esse paralelo, né? Uma estrela apontou o nascimento de Jesus e um eclipse, ou seja, uma escuridão, norteou ali a morte de Herodes. Não tem nada de místico nisso, é só curiosidade que eu gosto de sinalizar. Sabendo que Herodes morreu ali por volta do ano 4 a.C., com a identificação do eclipse, com a identificação dessa festa de Páscoa, que era anual, a gente sabe que aproximadamente de 1 a 2 anos antes, Jesus teria nascido, com base no relato dos 3 reis magos, como gostamos de chamar, que são os sábios do Oriente. Assim sendo, Jesus possivelmente, seguramente nasceu entre 4 a 6 antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo. Olha que interessante. E aí talvez a pergunta que venha na sua mente é: então por que não foi revisto toda a história? Por que não foi mudado tudo e adequado? Porque não tem necessidade. Imagina a confusão que causaria mudar tudo, né? Eu não teria nascido no ano de 1980, eu teria nascido no ano de 1974, mas eu estaria com a mesma idade, porque o meu tempo de vida nessa terra é o mesmo, não mudaria nada. Os especialistas falam o que movimentaria é a régua. Então imagina que eu tenho uma régua na minha mão, eu estou com a Bíblia aqui, imagina ela em linha reta. E essa movimentação ela não se daria dessa forma, e apenas assim, ó, na linearidade, ou seja, tudo iria para mais ou tudo iria para menos, nada mudaria, só um monte de confusão para documentos. Então não tem necessidade. Por isso a gente consegue afirmar que Jesus nasceu ali uns 4 a 6 anos antes. Beleza, isso pode ser verdadeiro, legal, não afeta muito a minha fé até aqui, e acredito que não afeta a sua. Mas e quanto ao mês? Por que não 25 de dezembro? Vem comigo, continua comigo na leitura. Se nós sabemos que Jesus nasceu ali no ano 4 ou 6 a.C. e queremos responder o mês que ele nasceu, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que não dezembro? Você já está convencionado dezembro? Por que não dezembro? Como que nós podemos afirmar que não foi? E outra vez eu te convido a pegar sua Bíblia, conectar sua Bíblia ou acompanhar atentamente, anota aí, depois dá aquela conferida básica, porque o texto bíblico vai trazendo boas respostas para nós. Nós vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, dos versos 1 a 8. Vem comigo aqui. Naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento. Nós temos aqui um ponto histórico, um recenseamento decretado por um imperador. E aí a gente vai buscar a vida desse imperador na história e o evento na história. Em todo o Império Romano, este foi o primeiro recenseamento realizado,
quando Quirino era governador da Síria. Aí, ó, mais um ponto histórico. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar, ou seja, todos migraram, todos viajaram. Por ser descendente de Davi, José viajou da cidade de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judéia, ou seja, lá do alto de Israel, lá para baixo, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê e ela deu à luz ao primeiro filho. O menino o envolveu em faixas de pano, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. E naquela noite, versículo 8, naquela noite haviam alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho das ovelhas. É muito interessante que depois que você vai tendo um conhecimento, aprofundando na experiência do texto bíblico, detalhes que parecem desnecessários te revelam um caminhão de história. Jesus nasceu nesse contexto, um recenseamento decretado, uma convocação do imperador romano, para que cada família retornasse à sua cidade de origem para fazer um censo, um cadastro, saber quem eram, quantos eram, qual é a renda e qual é o objetivo disso? Imposto. Faz tempo que fazem isso, mas era esse o objetivo, imposto, taxação. E José viaja com Maria, sua noiva, que estava grávida. Era uma viagem longa ali, de 100 e tantos quilômetros. Lembre que era um período, a gente está falando de 2000 anos atrás, não tinha recursos tecnológicos, não tinha meio de transporte, era uma viagem inóspita, era um terreno complicado, mas tem um ponto interessante, dezembro é inverno no hemisfério norte, Israel fica no hemisfério norte, Jerusalém chega até nevar no inverno, é uma região terrível para se viajar. Então, muito provavelmente, ou seja, quase que sem medo de errar, a gente pode afirmar que ninguém viajaria nesse período de inverno, no mês de dezembro, por risco de vida. Não só pelo fato de ter uma moça grávida na viagem, mas mesmo um homem saudável como José poderia não aguentar essa viagem. E por questões de recursos, as viagens aconteciam, mas as migrações aconteciam muito mais nos meses de março, abril, que eram a Páscoa, nos meses ali de junho, julho, que era a festa de Pentecostes, e nos meses de setembro, outubro, que era a festa de Sukkot, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que são as 3 festas anuais do povo judeu. Não tenho ainda no meu canal um vídeo sobre isso, mas se você quiser, pede aí que eu gravo também. As 3 festas anuais do povo judeu, e que eram festas que, além de reunir todo o povo em Jerusalém, Jesus nasceu em Belém da Judéia, que é perto de Jerusalém. Além de reunir todo esse povo nessa região, era uma época propícia à migração. Era uma época próxima às colheitas, era uma época que tinha recurso financeiro, era uma época que o clima estava favorável, então era possível viajar. Quase impossível que mesmo Roma, sendo cruel e opressora com os judeus, faria eles viajarem na época de dezembro, porque o interesse de Roma não era matar o povo daquela região, em si cobrar impostos, e você não cobra o imposto de quem já morreu. Eles queriam um povo vivo, queriam saber quem eram. Então isso é um apontamento muito possível de que era quase impossível essa viagem se dar em dezembro. Jerusalém, naquela época de inverno, até hoje, ela pode nevar, faz muito frio. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo, aqui em Curitiba está um tempo meio fechado. Eu consultei aqui no nosso clima-tempo, a gente está com 20 graus agora em Curitiba. No hemisfério norte é inverno. E hoje, em Jerusalém, nesse exato momento que está começando o inverno, está fazendo 11 graus, com uma umidade de 80%, vento e frio. Então você imagina que quanto mais avança para o inverno, mais frio fica. É uma época que pode fazer 5, 6 graus, 4 graus, tá? Então, muito provavelmente era impossível que essa viagem acontecesse nessa época. Ah, mas você pode argumentar assim, mas Roma era cruel. Roma não se importava com a vida dos judeus, ainda mais com os judeus pobres, eles não tinham esse apreço. Eles não estariam preocupados com uma viagem tão complicada. É um argumento importante, mas lembre, o que Roma queria dos judeus? Dinheiro. Queria os impostos, queria a taxação. Não faz sentido você ter o teu gerador de renda morto. Mas tem um outro ponto importante aqui que a gente não pode deixar passar batido. O versículo 8 é o versículo chave do capítulo 2, que diz que
Os pastores estavam no campo e aí viram uma estrela, viram um anjo, e esses pastores estavam lá vigiando as ovelhas e foram adorar o menino. Esse é outro ponto importante. Esses pastores ficavam na vigília da noite, nos meses do verão, da primavera e do outono, deixando as ovelhas à noite pastando, passeando, e eles ficavam vigiando para que não fossem roubadas ou para que nenhum lobo viesse matá-las, né? Eles estavam protegendo as suas ovelhas. Esses pastores estavam trabalhando no turno da noite. E se nós temos a informação de que dezembro é muito frio, chove muito, neva, por que esses caras estariam em dezembro, expostos ao tempo, né, no frio, na chuva, e colocando as suas ovelhas com risco de vida? Não é só a questão do amor às ovelhas. Hoje nós temos esse conceito da proteção dos animais, mas não, era o recurso deles, eram as finanças dele. Você vai pegar o teu salário, vai sacar o dinheiro, vai pegar em papel, em cédula, vai colocar num saquinho e mergulhar dentro da água e falar, bom, talvez não estrague. Não vai fazer isso. Obviamente, aqueles pastores não pegariam a sua riqueza ou a riqueza de alguém que estava contratando eles e deixariam expostas ao tempo, à chuva, ao frio, para morrerem congeladas. Então, se haviam pastores trabalhando, já é um bom indicativo de que esse período não aconteceu no inverno, que se dá entre dezembro, janeiro e fevereiro. Tá, beleza, nós já temos o não, mas e quanto ao sim? Nós podemos então afirmar categoricamente que Jesus nasceu nasceu antes de Cristo, né? Não categoricamente no ano 4, mas possivelmente entre o ano 4 a 6 antes de Cristo, podemos afirmar. E nós também podemos afirmar quase com certeza absoluta que Jesus não nasceu em dezembro. Legal, mas e qual é o período então? Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram do Pelo Rei, Pelo Reino e perguntei, Jesus nasceu quando? 25 de dezembro? Nasceu entre fevereiro e março? Nasceu entre setembro e outubro? Ou sei lá. E eu vou te falar que não teve acerto. A maioria votou errado. E antes de eu te falar o mês que é, você continua comigo porque nós vamos acompanhar. Dando sequência à leitura bíblica, volta uma página apenas. Vamos ler Lucas capítulo 1. Vamos começar nos versos 5 em diante. Eu vou ler o verso 5, os versos 23 e 24 e 26 a 31. Vem comigo. Lucas 1, 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Então a primeira informação já mostra que quando Herodes era rei da Judéia. Lembra aquele mesmo Herodes que morreu aí uns 3 ou 4 anos antes de Cristo? Antes da Era Comum? Herodes estava reinando. A pergunta pode ser assim, por que eles não colocavam a data? Eles não tinham esse sistema de datação. Essas informações de quem era rei, quem era imperador ou algum acontecimento era uma forma de localizar os eventos na linha do tempo. Eu acho isso muito inteligente, muito interessante. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Meu pai morreu faz muitos anos. E o meu pai morreu no mês e ano compreendido entre a morte do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e o tetracampeonato da Copa do Mundo. Então o meu pai morreu depois que o Ayrton Senna morreu e antes que o Brasil foi tetracampeão mundial. Coloca aí nos comentários qual é a resposta. Se vocês acertarem, eu vou gravar um segundo vídeo falando do Natal, tá? Outra coisa, o nosso canal é um canal pequeno, tá começando ainda, e o nosso vídeo desses maiores, com a maior projeção, teve 300 e poucas visualizações. Se esse vídeo chegar a 500, eu vou gravar as duas sequências que eu prometi para vocês. O 25 de dezembro e o sobrenome de Jesus. Legal? Então vamos lá. Mas deixa aí nos comentários qual é a data aproximada do falecimento do meu pai. Lembrando que foi depois da morte do Ayrton Senna, antes do tetracampeonato. Eu tô deixando isso para vocês raciocinarem mais ou menos como era feito naquela época. Continuando em Lucas capítulo 1, verso 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. E aqui o texto vai mostrando que esse sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, era casado com uma mulher Isabel. Eles eram de uma idade avançada, eram pessoas tementes e piedosas a Deus, e eles não tinham filho. E naquela época, ter um filho era um sinal de importância e honra. Ou seja, uma mulher que não tinha um filho era uma mulher marcada como algo negativo.
E eles não tinham filhos e eram velhos, eles já tinham uma idade avançada. E o texto relata que veio um anjo que se apresentou a Zacarias, o anjo Gabriel, profetizou que eles teriam um filho. Zacarias ficou meio em dúvida, ficou mudo. E aí tem um outro tema legal que não vi de futuro, que é: se nós nos calarmos, não precisamos ficar mudos. Mas Zacarias ficou mudo e ele volta para sua casa e pouco tempo depois disso, sua mulher engravida. Veja comigo aqui, versos 23 e 24. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim na minha velhice, exclamou: tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Então, Zacarias volta para sua casa depois do seu período de trabalho. Sua mulher fica grávida pouco tempo depois. E aí nós temos um outro fato histórico. Quem é o filho que vai vir desse casal, Zacarias e Isabel? João Batista, que é primo de Jesus. E nós sabemos, né, se você não sabe, você vai descobrir agora, quanto tempo João Batista é mais velho que Jesus. Se você não sabe, continua a leitura comigo no mesmo capítulo 1, a partir do verso 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. E ele disse: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Você conhece essa história? E é sobre isso que essa data está celebrando. É sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Mas aqui a gente tem alguns fatos históricos bem importantes. Eu vou dar uma lida aqui na minha cola. Nós temos aqui uns fatos históricos bem importantes. Primeiro, Isabel estava grávida logo após o período de trabalho do seu marido Zacarias no templo. Segundo, isso acontece durante ainda o período de governo de Herodes. Terceiro, 6 meses depois de Isabel engravidar, Maria engravida. Então nós sabemos que João Batista, primo de Jesus, é 6 meses mais velho que Jesus. Para respondermos o possível mês do nascimento de Jesus, temos que identificar o possível mês do nascimento de João Batista. E eu te convido a continuar, estamos quase acabando e é muito legal descobrir essas coisas acerca do nosso Salvador. Vem comigo ainda. Qual é o fato datador que vai nos posicionar aqui? Além do nascimento de João Batista, e que 6 meses depois, depois do nascimento de João Batista, Jesus nasce, nós sabemos que a Isabel, esposa de Zacarias, engravida pouco tempo depois que Zacarias volta do seu trabalho. Então, o possível fato datador é o trabalho, a escala de Zacarias. Olha que interessante. Zacarias, a Bíblia fala que ele era do turno de Abias. Mas o que vem a ser isso? Para que essa informação? Que relevância isso tem? E aí eu vou te falar, a gente descobre coisas maravilhosas nas Sagradas Escrituras quando estamos atentos, além do texto, que fala ao nosso coração, mas as notas de rodapé, aos comentários bíblicos, a material de apoio. Hoje nós temos na palma da mão, clicar na internet e buscar qualquer informação. Mas quem tem o hábito de buscar essas informações, mesmo sem acesso à internet, você vai localizar. Eu peguei todas as Bíblias aqui de casa e fui olhar uma por uma para saber qual delas trazia no rodapé alguma informação sobre o que é isso turno de Abias. Então, assim, eu tenho aqui mais ou menos umas 15 Bíblias. Dessas 15, 10 Bíblias tinham uma referência sobre isso. Algumas Bíblias são de estudos, outras são Bíblias de leitura simples. E todas as Bíblias, ou seja, todas essas 10 Bíblias tinham a informação do que vem a ser esse turno
de Abias. E aí eu vou te falar o que é, e aí nós vamos poder mapear e concluir quando Jesus nasceu. Então na nota de rodapé você vai pegar a sua Bíblia, quando você lê ali que ele era do turno de Abias, você vai tentar saber o que é isso, e vai ter uma referência que está em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. E nós vamos ler a seguinte menção: a 7ª ficou para Acós, e a 8ª para Abias. O que isso quer dizer? Vamos ler o comecinho do capítulo? Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com suas responsabilidades. Ou seja, o rei Davi dividiu, e aqui, se você continuar o texto, vai dizer que eram 16 descendentes de um, 8 descendentes de outro, e se fizermos as contas, de 16 mais 8 dá quanto? 24. E Davi pegou esses descendentes de Arão, dividiu em 24 famílias, 24 equipes. Cada equipe faria o serviço sacerdotal por 15 dias. Então, por exemplo, eu pegaria a primeira quinzena do mês 1, outra pessoa pegaria a segunda quinzena do mês 1, a outra pegaria a primeira quinzena do mês 2, e eu tenho certeza que você entendeu. E assim sucessivamente, 24 famílias sacerdotais se revezariam no serviço do templo. O ano inteiro haveria exercício sacerdotal no templo. E nessa escala, o 8º período, a 8ª escala, caiu para esse tal de Abias. Anos depois, muitos anos depois, o tal do Zacarias, ele estava na mesma escala de Abias, ou seja, a 8ª escala do ano. Então, nós temos um fato datador histórico. E antes de finalizar e passar o mês, eu quero te dar 2 outras informações importantes a respeito do calendário judaico. Primeira informação: o calendário não é síncrono, não é sincronizado com o nosso calendário do dia 1 de um mês ao dia 30 do outro mês, do dia 1 de um mês ao dia 30 do outro mês, não. É um calendário que pega quinzenas. Então, por exemplo, um mês ele começa lá na segunda quinzena de um mês e termina na primeira do próximo. É como se o mês 1 deles começasse no dia 16 do nosso mês e o mês 1 deles termina no dia 15 do mês seguinte. Acredito que você entendeu, ele é intercalado, ele não está em linha, ele está intercalado. Os calendários têm o calendário judaico com o calendário regular que nós temos, ele tem essa discrepância quinzenal. Por isso que às vezes nas datações, nas enciclopédias, você vai ver, esse evento aconteceu entre janeiro e fevereiro, entre março e abril. Por quê? Porque não é síncrono. E a segunda informação importante é que o calendário judaico não começa em janeiro como o nosso, mas começa em abril. Se sabemos que Zacarias estava no 8º turno e esses turnos são quinzenais, nós podemos considerar que Zacarias estava trabalhando por volta do mês de julho, né? Porque a gente está falando de abril, 2 turnos, maio, 2 turnos, junho, mais 2 turnos, julho, mais 2 turnos. Então, provavelmente ali no mês de julho, a esposa de Zacarias, a Isabel, engravidou pouco tempo depois, ali entre julho, agosto, né? Nada é muito preciso, a gente está arredondando, está estimando, mas se ela engravidou ali entre julho e agosto, passados os 9 meses, vamos contar comigo, vai lá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. João Batista deve ter nascido entre março e abril, ali, tá? Estimando aí que os meses não são inteiros, são quebrados. Se João Batista nasceu em abril, que é o mês 4, e ele é a 4 do nosso calendário, e ele é 6 meses mais velho que Jesus, Jesus provavelmente nasceu em outubro, mês 10. Então, é correto afirmar, com certeza Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, ou com quase toda certeza Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E muito provavelmente Jesus nasceu entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Porque por conta dessas questões
quinzenais do mês. E olha que interessante, se Jesus tiver nascido em setembro, se você voltar os 9 meses para trás, ele teria sido gerado em dezembro, que é quando a gente está comemorando o aniversário dele, né? Mas provavelmente entre segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, é onde se dá o nascimento de Jesus. E qual o dia preciso? Nós não sabemos. Então, e agora? O que a gente faz diante dessa informação? Primeira pergunta, tem algum problema celebrar o Natal em dezembro? Sabe qual é o problema? O problema é criar problema. É óbvio que não tem problema nenhum em celebrar o Natal em dezembro. O Natal, eu repito, eu disse lá atrás, não é uma festa que foi instituída por Deus com uma data específica. Diferente das festas da Páscoa, das festas de Pentecostes, da festa de Sukkot, havia datas, havia um calendário pré-definido para essas festas. O Natal não. Nós celebramos porque nós nos felicitamos com o nosso Salvador que veio à Terra, se fez homem, se identificou com a sua criação e nos redimiu por meio da sua morte na cruz. Então nós temos uma data histórica da morte de Cristo que se deu na Páscoa, porque a Páscoa era uma festa que já vinha há centenas, há séculos antes. O Natal não. O Natal nós celebramos sem essa historicidade a partir de Cristo, né? Óbvio, hoje nós temos a história, mas a partir de Cristo não tínhamos, antes desse evento histórico, não tínhamos essa historicidade. Então não faz diferença se nós vamos comemorar em setembro, em outubro ou em dezembro. Isso faz de algum mês mais santo ou mesmo menos santo? Também não. E aí, é errado comemorar o Natal dia 25 de dezembro? Como eu falei lá no início do vídeo também, 25 de dezembro é uma festa que tem origem pagã, em homenagem a um outro deus falso, romano, que caso esse vídeo chegue nesse volume que eu te falei de espectadores, de compartilhamento, eu vou gravar, mas quando a sociedade, quando o mundo da época foi cristianizado, essa festa foi cristianizada também. Nós temos no Natal uma excelente oportunidade para falar de Cristo. Nós sabemos que nós vivemos em épocas cada vez mais com valores absolutos diluídos. Então, ao invés de criar problema e ficar tentando reposicionar o nascimento de Jesus para setembro, para outubro e dizer que não tem valor 25 de dezembro, não perca seu tempo fazendo isso. Invista a tua energia, o teu tempo e os seus talentos para falar do amor de Deus em uma época em que todos estão falando do amor de Deus. Mesmo aqueles que não professam a Cristo reconhecem o evento do Natal. Então, é um grande momento para agradecer a Deus por ter vindo à Terra, ter sido feito homem. É um grande momento para louvar a Deus, celebrar ao aniversariante. Mesmo que a data do aniversário não seja precisa, o mais importante é lembrar do aniversariante e do que representa o Natal na minha vida e na sua vida. Não importa se Jesus nasceu em dezembro, em setembro, em outubro, o que importa é ele ser o agente da vida na sua vida. Isso é que é importante. E que você seja um emissário desta vida na vida de outras pessoas. Os votos desse canal são de um Feliz Natal. Quer seja em dezembro, quer seja em outubro, quer seja em setembro. O motivo desse vídeo, ele não afeta a nossa fé, mas é uma mini aula de um conhecimento histórico. Eu não sei se para você foi legal, mas para mim foi maravilhoso descobrir isso. Se você pergunta de onde que o Guto tirou essas informações, ele inventou isso, Deus revelou, só ele que sabe, ninguém sabe. Não, eu fiz pesquisa, eu pesquisei no canal do Rodrigo Silva, pesquisei no canal do Iago Martins, eu vi em alguns outros canais que agora eu não me recordo, não estou omitindo as fontes, mas eu fui muito edificado vendo essa explanação e estou compartilhando com você. Gostou? Ufa, é muita informação, a minha cabeça quase explodiu e eu espero que a sua também, de coisas boas, de boa informação, manda para alguém, é uma informação histórica, é uma informação com embasamento científico, mas que em nada muda o evento fé do Natal, o evento religioso do Natal. Que Deus abençoe sua vida, que 2023 venha repleto de muito mais da presença de Deus, de muito mais amor, de muito mais satisfação. São os votos meu e do Murilo que está atrás da câmera aqui, produzindo esse material, porque o que nós falamos e fazemos é pelo Rei
e pelo reino. Feliz Natal!